Esse episódio é uma sugestão de Renan Souza. Descobri logo que a minha vida, que o meu futuro estariam ligados ao destino do Brasil. Se o Brasil crescesse, eu cresceria junto. Eu quis ser poderoso para transformar o império, para enfrentar de igual para igual as nações poderosas, o interesse das elites. Perdi, mas o que Vossa Majestade não se dá conta é que o Brasil perdeu ainda mais. Essa derrota vai nos custar séculos, Majestade. No Brasil de Dom Pedro II, velhas estruturas econômicas ditavam o país. A exportação de produtos agrícolas era a fonte de renda do nascente império. De uma região remota do país, surge um homem com ideias revolucionárias que desenvolvem muito a indústria e a estrutura do Brasil. Cercado por ricos fazendeiros, o imperador luta para acatar o interesse de todos, e o futuro do Brasil continuava incerto. O imperador do Brasil faliu o Barão de Mauá? Eu sou Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! A independência do Brasil aconteceu em 1822. A gente passou a ter um imperador que dominava o quadro político, mas o quadro econômico do Brasil ele continuava perpetuando aquelas velhas ideias. O Brasil produzia muita coisa no setor rural, produzia algodão, produzia café, produzia ali o açúcar a partir da cana-de-açúcar. Então, assim, economicamente falando, o Brasil, mesmo depois da independência, o seu quadro econômico ele permaneceu basicamente o mesmo. Pô, Brunão, e a gente continuava ali refém da monocultura, de um único produto que fosse aquele principal para ser exportado. Nós ainda éramos um país de monoculturas exportadoras. A princípio foi a cana-de-açúcar, e aí quando a cana-de-açúcar já não dava lucratividade mais, calhou ali com a descoberta do ouro, mas em 1822, com a independência, as jazidas de ouro já estavam esgotadas. A cana-de-açúcar volta a figurar num breve momento, até ali por volta de 1840, quando o café se torna o principal produto de exportação do Brasil. Como todo mundo sabe, o Brasil é um país gigantesco e nessa época aqui, o Brasil Império, a gente tinha algumas regiões que estavam mais desenvolvidas que outras justamente pela produção dessas coisas que a gente falou aqui. Uma delas, que era o algodão que a gente mencionou, principalmente regiões como Maranhão, Pernambuco, a Paraíba, o açúcar, muito importante desde lá do Brasil do século XVII. Né? O pessoal produzia muito na região Nordeste ali, então a gente tinha também muita produção e exportação em Pernambuco, Bahia e Alagoas. Apesar de que esse momento da história aqui a gente tem uma diminuição na exportação do açúcar, né? Porque começa a ter muita concorrência de algumas colônias e ex-colônias da Inglaterra, né? Que eles cansaram, a gente já falou isso em outros momentos aqui do Resenha Épica também, a Inglaterra cansou de consumir de comprar só o açúcar brasileiro e começou a desenvolver a produção da cana-de-açúcar nas suas próprias colônias, como por exemplo na Jamaica, em Cuba, na República Dominicana e no Haiti, que eram todos ali da região das Antilhas ali no Caribe, eram colônias e ex-colônias inglesas. Então a diminuição da exportação aqui no Brasil do açúcar diminui nesse período, e é aí que surge, como o Raul já falou, a figura do café. O café, até o século XVIII, aqui no Brasil, ele era muito produzido no Vale do Paraíba, tá? Ali na região do Nordeste, mas no século XIX, aqui que a gente está falando, 1820, 1830 e principalmente 1840, como o Raul mencionou, a região Sudeste, né? Ali São Paulo, Minas, muito forte, né? Eles tomam proeminência. Algumas cidades como Campinas, Ribeirão Preto e Franca. Só para a gente ter uma noção do aumento da produção de café nesse período, eu peguei aqui do livro do autor Marcos Costa, ele fala uma breve história do Brasil aqui, no decênio, isso aqui só para a gente ter uma ideia do aumento da produção do café. No decênio 1821 a 1830, o café ele valia 18,4% das exportações totais do Brasil, enquanto no decênio seguinte, de 1831 a 1840, ele pulou para 43,8%. Então, quase metade da exploração, da exportação do Brasil, no período ali de 1840,
era o café. Então assim, o Brasil ele vivia para produzir e exportar café. E isso aí a gente está dando muita ênfase para a gente entender que o Brasil Império era isso aí. Tá? Tinha um imperador, mas economicamente a gente tinha uma galera que plantava e exportava café, principalmente para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Então, a gente está falando aqui de um país, né, que obviamente ele tinha a base da economia ali era a escravidão, né? A gente tinha a mão de obra era principalmente feita por escravizados. A gente tinha uma política de monocultura, né, e de latifúndios, e a gente tinha uma centralização tanto política quanto econômica também na região sudeste, né? E nesse momento aqui, cara, eu acho que muito importante para a história que a gente vai falar aqui, que é do Barão de Mauá, né, o Irineu Evangelista de Souza, vai ser muito importante a gente também dar uma contextualização de não só o Brasil como um todo, mas de como era o Rio de Janeiro. Por quê? O Irineu, apesar de não ser carioca, ele era gaúcho, né, na verdade, a gente pode discorrer mais sobre isso, mas ele viveu praticamente toda a vida aqui no Rio de Janeiro e os grandes pontos ali, né, pontos chaves ali da história que a gente vai contar, eu acho que acontecem ou pelo menos iniciam aqui no Rio de Janeiro, né? Então, o Rio de Janeiro aqui, nesse momento, no século XIX, ali, 1800 e pouco, era isso, era um local com a mão de obra escravizada, né? Tinham-se muitos portugueses que eram donos de comércio. Tinha também muitos ingleses que eram donos de empresas grandes. A grande maioria dos donos de grandes empresas aqui eram ingleses por uns laços comerciais muito fortes que se tinha entre o Império e a Inglaterra, né? Que também vai ser muito importante, né, mais para frente a gente falar aqui. Tinham os brasileiros, eles se dividiam, né, em algumas castas, né, como até hoje, mas a gente pode dizer assim que os brasileiros ricos, eles seriam os políticos, os advogados, né, e até os jornalistas. Os brasileiros pobres seriam os comerciantes, né? Então a gente vê assim essa grande uma pirâmide social muito bem estabelecida numa época em que não existia ascensão social, né? Você nasceu naquele meio, você vai morrer naquele meio. É escravizado? É filho de escravizado, pai de escravizado, vai morrer escravizado, né? Aí se você é comerciante, seu filho vai ser comerciante, entendeu? Se você é alguém da aristocracia, né? Porque lógico que as camadas mais altas da sociedade, ali logo abaixo do imperador, era uma aristocracia, né, que era muito mais portuguesa do que brasileira, na verdade, né? Tinha o clero, né? Mas a gente tá falando, os militares também, mas a gente tá falando mais abaixo um pouco, né? Então, é isso aí. Grandes empresas ingleses, comércios expressivos, os brasileiros, né? Os portugueses ali, na verdade, os portugueses ali que não faziam parte da aristocracia. E os brasileiros, ou eles eram influentes ali politicamente falando, ou eles eram os mais pobres ali que estavam no comércio mais raso, né? Mais ou menos isso aí. Esse era a questão política social ali do Rio de Janeiro nessa época. Essa questão da mudança social ser muito rara é que ela é muito importante, justamente porque, como a gente vai discorrer aqui, o Irineu ele quebra né? Ele fura essa bolha aí da mudança social. E tem a característica política aí do Brasil que é singular da América Latina. Nós nos tornamos independentes através do movimento da própria elite portuguesa que já governava o país, né? Foi o Dom Pedro I que declarou a independência do Brasil. Em todos os nossos vizinhos da América do Sul, houveram movimentos de revolta popular, que as elites locais buscaram um rompimento com a metrópole. No Brasil, apesar de ter ocorrido esse rompimento, as estruturas sociais e políticas foram mantidas. Aquela corte, aquela elite portuguesa, parasitária ao Estado, continua existindo mesmo após a independência.
e se configurou esse quadro muito específico do Brasil, que podemos entender até atrasado de certa forma, apesar de ser um julgamento histórico da minha parte, em que no Brasil, ou se era um grande latifundiário proprietário de terra, está aqui para fazer julgamento, ou se queria pertencer a algum cargo ligado ao Estado. Mas como a gente já falou, ninguém queria ser comerciante, isso era coisa das classes mais baixas. Eram muito comuns os escravizados urbanos exercerem trabalhos de comércio para render lucro aos seus donos. Então a atividade comercial era até mal vista pela sociedade. O que se queria era ser o dono de terra ou algum cargo ligado ao Estado. E se a gente for pensar um pouco, isso explica muito parte da organização atual do Brasil. Sim, exatamente. Eu só queria ressaltar isso aí que você falou. Cara, a pessoa ela só tinha duas chances de ser bem-sucedida. Ou ela era dona de terras, que comprava escravos, produzia café e outras commodities e exportava, ou ela entrava para o ramo político. E normalmente essas duas figuras eram a mesma. Tá? A elite agrária também se confundia com a política. Para ressaltar esse ponto, eu queria mencionar que justamente a abdicação de Dom Pedro I, que não é o foco hoje aqui, tá? Um dia a gente vai falar sobre isso, tem muita coisa interessante, mas a abdicação de Dom Pedro I, que foi o cara que conseguiu a independência do Brasil, né? O cara que está lá no quadro, fazendo a independência ou morte, essa figura importantíssima, ele teve a sua abdicação praticamente forçada por essa elite que era muito influente na política. Então, apesar de termos uma monarquia, com um rei, com um imperador, esse cara ainda dividia muito de seu poder com essas elites aqui. E como o Felipe Sampaio falou, a importância do Rio de Janeiro também, ressaltar que Rio de Janeiro era, nesse momento histórico aqui, a capital do Brasil. Então, muito do poder político e do capital mesmo, dos investimentos, se concentravam ali no Rio de Janeiro. Mas como é que foi que o menino Irineu chegou ao Rio de Janeiro? Como o Felipe Sampaio falou, ele nasceu no Rio Grande do Sul, era gaúcho, lá no extremo do Rio Grande do Sul, era quase fronteira com o Uruguai. Então como é que ele saiu desse patamar de um local quase à margem da sociedade brasileira, né, para ir lá para a capital do Brasil e começar a sua história, desenvolver sua história, né? Ele nasceu em 28 de dezembro de 1813, tá? Então ainda era Brasil colônia, né? Isso aqui ele nasceu 5 anos após a família real ter saído lá de Portugal e ter chegado no Brasil, só para a gente se situar aqui, né? E o pai dele não era abastado, não tinha dinheiro, apesar de ser uma máxima hoje em dia a gente falar, todo empresário rico ele é filho de empresário rico. O Irineu ele foge um pouco desse estereótipo. Nessas horas aí que os liberais eles levantam as bandeiras, né? Está vendo aí? Mas é possível, vale né? sempre lembrar que a exceção confirma a regra. Perfeitamente. Né? Então toda vez que a gente vem com essa história do lixeiro que virou juiz, você tá só reforçando... Do camelô que virou apresentador de TV, né? A gente falou sobre o Cenoura Bravanel. Toda vez que você pontua isso, você tá só reforçando que realmente a ascensão social beira o impossível. Beira o impossível, Senão não seria notícia, não seria seria só mais histórico, seria uma coisa normal. Mas enfim, desculpa isso. Não, tranquilo, não. Aqui. Muito bem colocado isso aí, muito bem colocado isso aí. Então o pai dele, na verdade, vivia da venda de charque. Ele era tocador de gado, né, vivia num contexto muito mais rural, lidando ali com os gados bovinos, né? O charque ele é justamente a carne bovina que é salgada e deixado para secar ao sol. O pessoal gaúcho aí sabe que isso ainda, até os dias de hoje é uma cultura, uma tradição muito forte, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Uruguai, na Argentina, né? Essa região toda aí da América do Sul tem muito forte essa cultura. E ele morreu quando o Irineu era muito novinho. O Irineu tinha 5 anos de idade apenas. O pai dele foi morto em circunstâncias muito obscuras, né? Você vai ter fontes que vão falar que realmente foi assassinado por disputa de terras, de gado. Outros vão falar que pode ter sido algum acidente. Tá? As fontes elas são um pouco divergentes, mas também não é o foco aqui. O fato é que ele ficou sem pai muito cedo. E nessa época aqui no Brasil, uma mulher viúva com 2 filhos, que era o Irineu e sua irmãzinha, ela não tinha muita projeção, não tinha o que fazer. Né? Então a única chance dela de ter alguma condição era se casar de novo
que ela realmente fez, de fato. Só que o novo marido dela, o padrasto do Irineu, não queria saber das crianças e fala, não, eu caso contigo, mas tem que dar... Não vou cuidar dessas crianças aqui, não vou ser o pai delas. Então a irmãzinha, ainda muito, muito jovem, ela foi dada em casamento, né, aqueles casamentos arranjados. Aí já foi para casa do marido, saiu da casa da mãe. E o Irineu foi justamente nesse contexto aqui que ele partiu para o Rio de Janeiro com um tio materno que tinha uma embarcação, se eu não me engano era um veleiro, acho que nem era um barco a vapor ainda, era um veleiro. E ele tinha essa ideia. Não tinha barco a vapor no Brasil. Nem tinha barco a vapor, então ainda era um barco a vela. Não, vamos para o Rio de Janeiro e vamos botar esse barquinho aqui para tentar a vida, vamos tentar a sorte no comércio aqui. E é justamente por isso que ele chega nessa cidade de ascensão social tão difícil, com um número de escravizados gigantescos, né? E ele vai trabalhar justamente nesse ramo do comércio que era tão mal visto, porque, inclusive, muitos escravos, como vocês falaram, muitos escravos eram o que faziam, né? Os escravos urbanos ali. A gente já falou isso em alguns outros episódios sobre a história do Brasil aqui. Os escravizados urbanos que se fala, eles tinham até uma certa autonomia, né? Eles tinham alguma liberdade de negociação ali no comércio, nas vendas de produtos, em nome do seu dono, né? Eles eram um escravo que tinha como é que eu vou dizer assim, uma autonomia maior do que os escravos rurais, né? Que só plantavam, semeavam ali e colhiam, né? E o Irineu, ele vai trabalhar justamente nesse ramo comercial. Ele trabalha numa loja de atacados. Ele faz vários serviços, né? Serviços menores, faxineiro, engraxate, serviços menores, né? E esse mercado de atacado, o principal produto que esse mercado de atacado, já deixa essa ressalva aqui, era de escravizados. Tá? Então ele trabalhou para um cara que vendia escravos também. E esse cara aí que ele vai ser muito importante para a história também, porque não necessariamente ele, mas uma decisão que ele vai tomar, né? Que é o Pereira de Almeida. Foi o cara que contratou ele, que era dono desse... como é que era o nome? Era Comércio de Grosso, um negócio assim, né? Que vendia um atacado, né? Um negócio assim, de bruto. Não sei se era de bruto ou de grosso. Mas, enfim, essas empresas de atacado, né? E ele era... assim, desde cedo, né, com 15 anos, ele era assim, a menina dos olhos desse cara, porque ele começou a estudar, ele que não tinha tido estudo nenhum, mas ele começou a estudar, ele começou a aprender muito, né, sobre comércio e tal, e ele era um excelente vendedor e administrador desse cara, mesmo sendo muito novinho, né. Inclusive, ele ajudou muito a esse cara, que ele enfrentou a falência muito, muito próximo, né? O que salvou o Pereira de Almeida da falência foi o próprio Irineu, né? O nosso Barão de Mauá. Inclusive, numa dessas negociações aí, que ele vai tomar essa decisão que vai mudar totalmente a vida do Irineu, que é justamente numa negociação com um comerciante inglês, ele vai ceder, né, o Irineu para esse comerciante inglês para quitar uma dívida, né? E esse cara era o Richard Cahooters, não era isso aí, Campos? É isso aí mesmo. O Cahooters, ele tinha uma empresa. Na verdade, o Cahooters ele era um dos principais credores da empresa que o Irineu trabalhava. E aí, justamente nesse contexto aí de quase falência, a Irineu ajuda, porque desde os 14 anos, tá? Desde os 14 anos o Irineu ele já era o tesoureiro dessa empresa, né? Ele inclusive autorizava as compras e ficava com a chave do cofre do empregador dele. E aí nessa transição ali, né? O comerciante brasileiro devendo ao seu credor, que era o Cahooters, ele fala o seguinte: não, olha só, vou saldar minha dívida aqui com esse menino aqui, com esse moleque, com esse garoto aqui. Porque ele é um excelente funcionário, ele já tem noções de contabilidade, já aprendeu a ler e escrever, tá? Lembrando que hoje em dia isso é uma coisa comum, mas nessa época era muito importante para a pessoa ter uma projeção na vida, saber ler e escrever, e não era comum, né? Haja vista que o Brasil ainda tinha escravidão, então os escravos não recebiam
esse tipo de instrução e boa parte dos comerciantes também não, né? Então ele sabia ler e escrever, tinha aprendido, tinha noções de estatística e contabilidade, então ele se destacou na parte administrativa da empresa e ele começa a trabalhar na empresa do Cahooters, que era a Cahooters and Company, em 1830. Essa era uma firma, era uma empresa de importação de produtos estrangeiros, pelo nome, principalmente, obviamente, da Inglaterra, né? Produtos ingleses ali. E ele aprende muito com esse cara. Você vê que o Irineu, ele sempre por onde passa, ele vai assimilando um pouquinho das coisas. Ele aprendeu com o Cahooters, por exemplo, a falar a língua inglesa. Entendeu? Então, assim, poxa, o cara já teve uma visão mais à frente ali, né? Ele aprendeu novas noções de contabilidade, gerências de empresa, e foi através do Cahooters, inclusive, que ele entrou na maçonaria. Tá? Por que eu achei essa informação interessante aqui? Ela não é relevante, mas ela é interessante porque, para ressaltar aquela coisa do furar a bolha que a gente está falando, porra, para um jovem de uma periferia rural entrar na maçonaria, a maçonaria representava muito e representa até hoje uma camada social um pouco mais elevada, que são grandes comerciantes, são grandes líderes, são grandes tomadores de decisão, tá? Então, isso aqui de ter entrado na maçonaria é só para ressaltar isso daí de que ele estava tendo, uma evolução. Começou trabalhando como engraxate, passou para o âmbito do comércio nessas duas empresas. E tudo isso ele completou antes de completar. Tudo isso ele conquistou antes de completar 23 anos, tá? Então bem jovem, já tendo várias conquistas ali. Com essa idade aqui ele se torna até o gerente dessa filial da Cahooters no Brasil, porque o dono, ele retorna lá para a Inglaterra, ele era inglês, decide retornar e deixa a empresa aqui no Brasil na mão do Irineu. Aí que o Irineu já começa a sua fortuna, né? E já conseguiu adquirir muito capital, né? Ele um pouco depois de sair em 1837, né? Que o inglês volta, né, para o Reino Unido. E 3 anos após, 1840, o Irineu ele fala assim: pô, meu irmão, quer saber? Parar com esse negócio de comércio, meu irmão. Quero construir, quero fazer, quero ser dono de indústria. Aí você pensa assim, isso já é muito foda hoje em dia, né? Um cara industrial, um cara... Meu irmão, a gente tá falando de um cara que decidiu ser um industrial, ser dono de uma indústria, numa época e num país onde não existia indústria. Tinha uma porra da fábrica aqui. Entendeu? A gente tá falando do momento em que tava tendo a Revolução Industrial ainda na Inglaterra ainda. Grande parte da Europa não era industrializada ainda. Que dirá o Brasil, né? Só que esse cara, ele decide... Não teve a parada que ele fez uma viagem pra Inglaterra em 1840, 44, que ele conhece lá o sistema inglês. É nesse momento aí que ele vai viajar. Ele fala assim, meu irmão, vou buscar na fonte. Os caras estão fazendo a Revolução Industrial lá, meu irmão, é isso aí que eu quero. O cara foi até a Inglaterra, ele visitou um monte de tipo de indústria diferente. Ele foi em siderúrgica, ele foi em fábrica têxtil, ele foi ver ferrovia, ele foi ver estalheiro, ele viu um monte de coisa. Dizem que o que realmente ele mais se interessou foi a siderúrgica, né? Até porque é onde ele viu que tinha até mais lucro, né? Mais necessidade, né? Mas ele se inteirou de muitas formas, né, de indústria diferentes, né? E depois ele, logicamente, volta para o Brasil para poder aplicar esse conhecimento aqui no solo brasileiro. Imagina seu Irineu chegando na Inglaterra, desembarcando ali em Londres, e aí ele vê o pessoal recebendo salário. Ele deve olhar e falar, como assim salário? Esse pessoal trabalha e recebe pra trabalhar. Sim, exatamente. Ele nasceu e você tocou num ponto aí muito interessante, cara. Você tocou num ponto muito interessante. Que esse cara, ele vai se tornar um grande... um cara muito, muito liberal e assim, muito a favor tanto dos direitos dos trabalhistas quanto ao fim da escravidão, muito por conta desse contato com os ingleses,
né? A gente está aqui falando de um momento em que estava havendo aquelas pressões da Inglaterra para o Brasil acabar com o tráfico negreiro e com a escravidão, né? A gente vai ver mais para frente aqui que justamente por conta de uma série de fatores, mas por conta da pressão dos ingleses que a gente vai ter a lei Eusébio de Queiroz, por exemplo, né? E foi num momento muito interessante porque essa década de 40 aqui, ela foi, tipo assim, não tô tirando o mérito de forma alguma do Barão, mas também as coisas se alinharam, né, para que ele fosse bem sucedido. Porque além dele procurar esse conhecimento, ele ir atrás, né, e ele ser realmente um bom administrador, aconteceram algumas coisas. Por exemplo, nesse momento, ali entre 1828 e 1844, a lei garantia uma taxa somente de 15% para os ingleses que vinham trazer as mercadorias para cá, né? Então era muito barato você consumir mercadorias da Inglaterra. Então, assim, meio que nem valia a pena você produzir no Brasil. Então, como vocês disseram, o Brasil ele só era um grande exportador de um produto só, entendeu? E ele comprava tudo de fora, principalmente da Inglaterra, né? Isso até, para ter noção, era mais barato comprar dos ingleses do que até dos portugueses. Esse vínculo com a Inglaterra ele é bem antigo, inclusive, né? Ele vem desde do Brasil colônia ainda. A gente tem, por exemplo, o Tratado de Aliança e Amizade de 1810, que era na época que Portugal estava sendo invadido pelas tropas napoleônicas. Então faz um acordo entre Portugal e os ingleses justamente para fortalecer os laços econômicos aqui, especialmente em 1822, com a independência do Brasil. É bem mais antigo, mas assim, para a gente também não voltar lá nos dinossauros, igual eu costumo fazer, né? E quando o Brasil pega a sua independência, ele tem que pagar uma indenização para Portugal. Indenização essa que a gente pega com o empréstimo lá dos ingleses, da Inglaterra, novamente, né? Então aumentou a dívida aí. E tem ainda também mais um tratado, que é o de Comércio e Navegação de 1827, que é justamente esse aí que o Felipe Sampaio falou. Os produtos ingleses, eles tinham uma tarifa própria, que era muito mais vantajosa. Então, quando o Irineu Evangelista ele chega lá na Inglaterra e tem contato com esse mundo capitalista, ele tem contato com aquelas ideias do Adam Smith, o pai do capitalismo do século XVIII, né, o cara que escreveu A Riqueza das Nações, A Mão Invisível do Mercado. Quando ele tem contato com todas essas ideias, ele fala, cara, eu vou plantar essa porra no Brasil, vai ser muito maneiro. Mas qual foi a principal dificuldade que ele tinha para implementar isso no Brasil? Em 1844 foi lançado um decreto, 12 de agosto de 1844, que é a Lei Alves Branco, tá? A Alves Branco porque era o ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco. O objetivo dessa lei era aumentar, olha só, então a gente está falando aqui que os produtos eram muito baratos de serem importados da Inglaterra, tá? Nesse momento aqui, 1844, surge esse ministro da Fazenda que fala o seguinte: vamos aumentar a tarifa nesses produtos, nesses exatos produtos ingleses aqui. O objetivo disso era somente aumentar a arrecadação para o Brasil Império. Tá? Não tinha nada a ver com liberalismo econômico, protecionismo, não tinha nada a ver com isso. Era o seguinte, porra, a gente está comprando um monte de coisa disso aqui, desse negócio de ferro aqui, desse negócio metalúrgico aqui, vamos aumentar a tarifa disso aqui para a gente arrecadar mais. Tá? E o resultado disso foi justo o oposto. Teve uma diminuição na compra desses produtos, certo? E é aí que o Irineu ele entra na jogada, porque ele percebe isso. Ele percebe a chance só para desmembrar um pouquinho mais. Claro, fica à vontade. Essa tarifa Alves Branco, ela subia a taxa ali de 15% para 30%. Isso, 30%. Mas nos produtos que não eram produzidos no Brasil. Uhum. Os que eram produzidos ia para 60%. Isso, Se fosse produzido no Brasil e tu quisesse comprar fora, o imposto era de 60%. Então, isso aí começou a dar uma chance para uma possível industrialização no Brasil. Uhum. Entendeu? Aí, cara, foi o timing perfeito. Foi o timing perfeito.
porque ele viajou em 1840 para lá, para Inglaterra, né? Viu como é que funcionava a indústria, e 4 anos após foi o momento em que a indústria inglesa começou a perder a vez no solo brasileiro e existiu essa forma aí de incentivo, vamos dizer assim, para uma possível indústria brasileira. Foi na hora certa. Foi na hora certa e ele aproveitou. Ele aproveitou essa oportunidade, ele aproveitou esse timing. Nesse momento aqui, ele vende, então a gente está falando aqui do Irineu comerciante, o cara que estava inserido ali no comércio, na venda de produtos, né? Ele vende todos os seus patrimônios vinculados ao comércio e ele financia, junto à Inglaterra, o seu primeiro empreendimento aqui no Brasil, que é a Fundição e Estaleiros Ponta da Areia, né? Justamente para atuar na indústria pesada, fundição, estaleiro e caldeiraria. O que isso quer dizer? É a parte metalúrgica que faz fabricação de navios, de peças de navios, de trens, né? Ferrovias. O trem é o maior símbolo aí da Revolução Industrial. Que não existia, né? No Brasil. Que não existia no Brasil, né? Exatamente. Não tinha nada disso no Brasil, né? E produtos metalúrgicos em geral, como por exemplo tubos de aço. Tubos de aço para quê? Para desenvolver encanamento. Saneamento básico. Né? Chegada de água numa cidade que era a capital do Brasil, no Rio de Janeiro, né? Você começou a ter desenvolvido aqui, metade do século XIX. Nesse momento, o Rio de Janeiro, ele tinha o abastecimento de água era como? Você comprava uns barris de água, né? Que eram, obviamente, carregados por pessoas escravizadas, entendeu? Então aí, você tinha um escravo que ia até o mercado, comprava um barril de água e trazia para você. Esse era o fornecimento de água. E o Irineu, em 1845, ele recebe uma concessão do governo para fazer os tubos de ferro que seriam usados na canalização do rio Maracanã, né, para fazer um fornecimento de água ali na capital. Como a gente vai ver aqui, o governo brasileiro, né, o governo imperial, era o maior cliente do Irineu. Né, comprava tudo que ele produzia ali, ao ponto de chegar oxe, meu Deus! A fundição, esqueci a palavra, a fundição do Irineu, ela chegou a construir 72 navios a vapor. Então, no contexto que a gente já falou aqui, só tinha barco a vela, ele construiu 72 navios a vapor. Construiu ainda também, que eu não mencionei, guindastes e também vários engenhos de açúcar. E vai ser dessa fundição que vão sair os canhões da guerra lá da Bacia do Prata e da Guerra do Paraguai também. Embora ele, o próprio Irineu, fosse contrário nessas guerras de alguma forma. Sim, não só isso, mas ele era até influente no governo do Uruguai, né? Mas isso aí a gente pode falar mais sobre isso em episódios futuros, né? Sobre esses conflitos. A gente vê que a vida do Irineu, ela é muito interessante, muito complexa, justamente porque ele está envolvido em muitas coisas que estavam acontecendo nesse período, né? Até porque a gente vai ver que ele vai se tornar um homem mais rico do Império. Mais rico que o Império, inclusive, em dado momento. No auge, né? Então ele estava envolvido em tudo, cara. Importante ressaltar que esse cara que se tornou mais rico do Brasil no seu momento, ele utilizou mão de obra assalariada. Principalmente de ingleses especializados em metalurgia vindos lá da Inglaterra, vindos lá do Reino Unido. Então ele abria mão dessa questão da mão de obra escravizada, porque ele desde cedo já se declarou um abolicionista. Então, pra galerinha aí, vou trazer para um debate atual, pra galerinha aí que tá tendo essa discussão aí da escala 6x1, que se acabar vai foder a economia e etc e tal, o cara mais rico do Brasil de seu tempo foi o primeiro cara a fazer questão de abolir a mão de obra escrava e contratar pessoas pagando salários para ela, tá? Então, a história é cíclica, então observem, estudem. O que separa o cara que defende a escala 6x1 hoje do cara que defendia a escravidão é só o tempo. É só o tempo, Se você que tá aí defende a escala 6x1, saiba que durante a escravidão você seria um dos caras, né, que inclusive eram chamados de conservadores. Fica aí, né, que fica no ar aí o mesmo nome que é usado hoje em dia, né,
pessoal já sabe de que lado estaria, né, no Brasil Imperial. Você, com certeza, estaria defendendo donos de fazenda e defendendo a escravidão. Pô, mano, tanto o fim da escala 6x1, quanto o fim da escravidão, lá em 1850, esse pessoal da Inglaterra, tipo assim, fazendo um link aí com o presente e com o passado, o fim da escravidão era defendido porque a pessoa que recebe o salário, ela precisa gastar esse salário para sobreviver. Então, o dinheiro volta para o industrial. É a mesma coisa hoje em dia. A gente precisa comprar roupa, a gente precisa pagar moradia, a gente precisa pagar tudo que a gente consome. E muitas vezes, dependendo aí do trabalho, o empregador, ele é dono das empresas que a gente gasta o nosso dinheiro. Então o dinheiro circula e volta para o bolso do empregador. Ele nos paga para a gente oferecer nossa mão de obra e recebe o nosso salário numa outra empresa que ele tem. Enfim, esse pessoal aí que quer também o fim da escala 6x1, compreende que o dinheiro precisa circular. Mais dinheiro circulando, mais dinheiro sendo gasto. E isso é bom para o capitalismo. Os milionários e os bilionários, por incrível que pareça... Isso é uma das bases do liberalismo econômico. Pois é. Os milionários e bilionários, eles nem são bons pro capitalismo. Essa galera junta muito dinheiro que fica preso. E esse dinheiro não circula, né? O ideal é que o dinheiro circule. Então, a ideia dessa galera aí, no meio do século XIX, eles não eram bonzinhos, né? Eles não queriam o fim da escravidão por causas humanitárias. Eles tinham consciência que para o capitalismo acontecer de maneira plena, era preciso que as pessoas recebessem salário para gastar esse salário com os bens que eram produzidos na fábrica. Pensando na Revolução Industrial... No mercado consumidor. Mercado consumidor. Os bens que levaram à Revolução Industrial eram principalmente os tecidos, que é o básico, né, da vestimenta que a pessoa utiliza. Então, a base do capitalismo é o salário, né? O que movimenta a economia. Sim. Cara, mas a gente passou por alguns detalhes aqui que eu acho interessante, tá? Primeiro, o Campos falou dessa indústria ali, vamos chamar assim, né? Em Ponta da Areia. Realmente tinha fundição e tinha estaleiro também. Essa região ali de Ponta da Areia hoje fica em Niterói, né? Tem o bairro ainda com esse nome, se eu não me engano, lá. Mas enfim, ali ele realmente começou um grupo ali de trabalhadores sindicalizados, né, assalariados. Ele começou a produzir navios navios a vapor, que não tinha no Brasil até então, era tudo a vela. Assim, pra gente que tá meio distante dessa realidade, pode não fazer muito sentido com a diferença, mas é uma diferença absurda você gerar movimento através de energia e você gerar movimento a partir do vento. Então, assim, que é totalmente inconstante, né? Então, assim, é muito mais eficaz, né? E esse cara, além dessas concessões do governo, ele fazia tubulação, ele fez um sistema de iluminação pública do Rio de Janeiro. Até então, tinha muito... Ali era uma... Eu não sei se o nome é usina que se dá, mas, enfim, uma refinaria, sei lá, que se fazia o que eles chamavam de óleo de peixe, que na verdade era óleo de baleia, né? Você ali nessa... Emoção Scott, minha mãe me dava isso aí pra tomar. Não, mas pô, a Baía de Guanabara, cara, tinha muitas baleias. Tem várias pinturas da época que você vê, cara, uma fila de baleia, assim, um congestionamento de baleia na época de reprodução ali, né? De tantas que tinham que chegavam na enseada ali. Pra você ter noção, eles matavam mais de 250 baleias por ano, né? Aí eles faziam óleo para fazer uma iluminação que era extremamente precária, né? Esse cara começou a fazer as lamparinas de verdade ali, que funcionavam muito bem, e fez a iluminação da cidade, além do fornecimento de água, né? E ele também fez peças para engenho, ele fez vários navios, como o Campos falou ali, ele fez em 11 anos, cara, de 1850 a 1861, ele fez 72 navios.
né? Nesse momento, esse estaleiro se tornou a maior indústria da América Latina. E foi aí que ele ficou podre de rico mesmo. Só que assim, esse cara, a gente tá falando o tempo todo aqui que ele tem certos ideais que iam contra muitos poderosos da época. Por mais que, vamos dizer, que ele tenha se tornado o mais rico, mas existiam grupos de muitas pessoas não tão ricas, mas que eram extremamente influentes, que estavam contra ele. Que estavam contra um cara que era abolicionista, liberal e os caralho. Entendeu? Então, pra você ter noção, esse estaleiro é incendiado. Sabotagem! Tem noção do que é isso? A maior indústria da América Latina. Exatamente. Aí você for pesquisar, cara, pode até ter umas fontes assim que não apontam uma sabotagem, né, especificamente, mas, cara, assim, pra mim fica bem evidente, né? Isso aí vai ser um pouco mais pra frente, né? A gente vai ver que vão ter algumas coisas que vão configurar, no mínimo, uma suspeita de sabotagem. Tem também um descarrilhamento de um trem, né? Mas eu acho que a gente pode mostrar isso um pouco mais pra frente, que isso aí já começa a ser a decrescente dele aqui. Eu ainda queria, se vocês me permitirem aqui, falar de algumas... Não permito. Não permito. Queria falar de algumas... A intenção aqui não é fazer um checklist de tudo que ele produziu, de tudo que ele criou, não. Mas eu queria citar só alguns aqui, numa ordem cronológica, só pra gente ter uma noção da magnanimitude. Sei lá, acho que eu acabei de inventar essa palavra, eu sempre quis falar isso aqui, da grandiosidade de magnanimitudização. Isso, olha aí, que palavra bonita pra gente compreender tudo aquilo que ele criou. Tá? Perdemos os professores de português que seguiam a gente. Não, deixei bem claro, eu criei uma palavra aqui só pra ele, só pro Barão de Mauá, só pro Irineu Evangelista, tá? Então, em 46 ele tem aí a fundição Estaleiro da Ponta da Areia, que a gente já falou, né? Entre 49 e 50, ele inicia uma companhia de rebocadores Barra do Rio Grande. Tá? Em 1850, ele promoveu o encanamento das águas do Rio Maracanã, como a gente já mencionou aqui também. 51, a Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro. Então, a mudança do óleo de baleia ali, uma coisa completamente arcaica, completamente poluente. Porra, acabava com as baleias, né, obviamente. Então, migra isso para iluminação a gás no Rio de Janeiro. Né? Nesse mesmo ano, ele organizou o segundo Banco do Brasil, tá? Isso aqui a gente explora um pouquinho mais para frente, mas é importante esse vínculo, essa proximidade dele com essas ideias bancárias, tá? Em 52, funda a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas, tá? É um contrato de concessão com o governo também. Ele funda a Companhia Fluminense de Transportes, Companhia de Estrada de Ferro de Petrópolis. 53, ele é um dos principais investidores na Estrada de Ferro de Pernambuco, tá? Então isso aqui, só para ressaltar, cara, ano após ano, o cara foi criando muita coisa. Então, esse período aqui de 1850 a 1860 ali, a gente tem o auge da sua produção industrial. Então, aquela figura do Irineu Evangelista comerciante passou a ser o Irineu industrial agora, né? Como os historiadores falam. Pô, e tem lá o Banco do Brasil, que eu achei interessante pra caramba, porque o Banco do Brasil foi criado lá pelo Dom João VI, no contexto ali da vinda da família real pro Brasil. Só que quando o Dom João VI ele retorna pra Europa, ele esvazia os cofres e vai embora, praticamente quebra o Banco do Brasil. E aí tem o segundo Banco do Brasil, que é esse que existe até hoje, é claro que não com uma continuidade perfeita de lá para cá, mas que o Irineu, ele tem ali o dedinho dele também no Banco do Brasil, né? Não, a participação fundamental. Tem um evento aqui que eu faço questão de mencionar que é muito interessante, de todos esses aqui que a gente falou, teve um que foi em 1854. Para mim foi o episódio mais marcante aqui desse empreendedorismo dele, né? Foi a inauguração da Estrada de Ferro Rio de Janeiro-Petrópolis. Lembrando que Petrópolis era a cidade imperial, né? Onde a família imperial, Dom Pedro ali, tinha seus palácios e tudo mais. Até hoje tem um museu imperial lá na cidade de Petrópolis. Então era muito importante esse contato entre essas duas cidades. O Rio de Janeiro, que era a capital, e Petrópolis, que era a cidade imperial, né? Essa construção era muito difícil. Os engenheiros ingleses contratados pelo Barão de Mauá tiveram muita dificuldade em se aclimatar, né, aqui
com o Brasil, muito diferente, muito calor, dificuldade de entender o solo brasileiro também. Então, assim, tiveram muitas dificuldades técnicas, mas ele conseguiu essa façanha de criar essa Estrada de Ferro. E em 1854, o Dom Pedro II, imperador, vai lá para participar da inauguração. 30 de abril de 1854, então tem a inauguração dessa Estrada de Ferro. E aí é muito controverso, porque você tem documentos e opiniões que divergem hoje em dia sobre essa situação, que falam que, de certa forma, eles competiam. O Dom Pedro na figura de um imperador, de um monarca, que defendia alguns interesses da elite conservadora, vamos colocar assim, e esse cara que era o Barão de Mauá, que chega, como o Felipe Sampaio falou, a ter mais dinheiro que a coroa, né? E aí tem esse episódio aqui da inauguração, em que Dom Pedro ele recebe uma pá toda enfeitada, uma pá linda, toda cheia de... uma pá de prata. Uma pá de prata, cheia dos guerigueri que precisa ali, né, pro imperador, para ele fazer aquela inauguração ali, tipo assim, o cara que deu a primeira cavada para inaugurar. A gente tem muito isso em filme americano também, na inauguração das ferrovias, eles colocam aquele pino de ouro, né? Tem aqueles pinos de ferro que vão emendando um trilho em outro, aí eles colocam um pino de ouro para inauguração. Aí vai lá o financiador ou o político e dá uma marretada ali, tipo assim, participei, tá ligado? Então é meio que isso que acontece aqui. Só que aí as fontes divergem. Algumas falam que Dom Pedro teria ficado muito chateado e até constrangido por essa atitude do Irineu Evangelista, porque ainda existia no Brasil essa ideia de que o trabalho braçal ele pertence aos escravizados, né? Ou à população mais baixa, enquanto que a nobreza, a aristocracia, ela está distante. Porra, uma coisa assim, muito retrógrada, quase feudal, né? Que os nobres, os príncipes eram escolhidos por Deus e tinham sangue azul, né? Existe essa máxima aí. Então, assim, o cara talvez tenha se sentido constrangido pelo fato de ter recebido uma pá e é uma coisa extremamente simbólica ali, mas eu achei muito interessante porque mostra essa proximidade entre a família real. Isso não só na aristocracia em si, mas eu acho que isso era uma coisa cultural do português nessa época. Com certeza. Que era assim, trabalho manual é degradante. Para eles era isso. Simples assim. Desonroso, né? Tanto que a gente percebe que assim, eu sempre falo isso, que a nossa visão de escravidão, ela às vezes, infelizmente, para a gente ter tido tanto contato, a gente, que eu digo, é brasileiro, né? Lógico. Os brasileiros tiveram tanto contato por tanto tempo com a escravidão mais absurda da história, que assim, a gente meio que quase que normaliza isso. Mas aqui a escravidão perpetuada principalmente, lógico, pelos portugueses, né? Aqui no solo brasileiro, ela foi tão degradante, tão humilhante, tão absurda, que chegou ao ponto de que pessoas que nem tinham dinheiro, entendeu? Classe média baixa, tinham pessoas escravizadas, porque era relativamente barato comparado com outros países. E essas pessoas, elas eram escravizadas para fazer qualquer coisa. Então é muito fácil você achar até ilustrações, pinturas de pessoas que eram carregadas, entendeu? Simplesmente uma cadeira ali sendo carregada por 4 pessoas para a pessoa não andar. Se você queria levar um pacote daqui até ali na esquina, você tinha que ter um escravo do teu lado levando esse pacote. Você comprar água, né? Você também mencionou, tinha que ir lá com o escravo, ia lá com balde comprar. Você não existia você, sei lá, pegar alguma coisa pesada, você carregar alguma coisa, você andar uma distância, você varrer um chão. Isso era absurdo. Isso era degradante para eles, entendeu? Tudo era feito por pessoas escravizadas, tudo. Sim. Inclusive no filme, tem um filme de 1999 chamado Mauá, o Imperador e o Rei. A cena que eles colocam dessa entrega da pá para Dom Pedro realizar a inauguração teria sido um próprio escravizado. Eles colocaram um ator afro-brasileiro justamente para fazer a entrega. Isso não é comprovado de que foi um dos escravos trabalhando ali, até porque, como a gente já mencionou, o Irineu ele dava muito mais ênfase para pessoas assalariadas especializadas naquilo ali do que empregar a mão de obra escrava, mas eles colocam esse símbolo nesse filme que eu achei que ressalta legal.
A ideia de, tipo assim, não, um escravizado, que é o cara que realmente faz o trabalho braçal, que realmente faz a coisa acontecer, faz a coisa ser construída, e entregou na mão do imperador, que é o cara que pode nem cagar sozinho para ele ir lá e com a pá e cavar ali uma simbologia da inauguração, né? Pô, apesar dessa controvérsia aí com esse negócio da... Foi nesse mesmo dia que ele recebe o título de Barão de Mauá, né? Reconhecendo aí a importância dele pro Império. E eu acho que isso aí também mostra essa vontade, essa necessidade que ele tinha de se aproximar do governo imperial. Afinal, praticamente todas as empresas que ele criou tinham como principal cliente o próprio Império, o próprio Estado brasileiro. É uma característica da época, desse clientelismo. Seja lá a fundição, a iluminação do Rio de Janeiro, o comércio de cabotagem lá no Rio Amazonas e dentre outras empresas, elas dependiam do Estado brasileiro. Então, essa proximidade à figura do imperador, ela era necessária, ela era importante para o Barão de Mauá. E o que rolava é que eu acho que essa ideia aí da pá talvez foi uma tentativa de se aproximar, né, do Dom Pedro II, que acabou talvez não dando tão certo assim. Saiu pela culatra. Saiu pela culatra, né? Mas isso aí que você falou Pegou é muito interessante. Pegou mal. Isso é muito interessante de querer se manter próximo à política, próximo ao imperador e à família imperial. Porque a gente observa que todas essas iniciativas privadas do Barão de Mauá, agora a gente pode falar, Barão de Mauá, ele recebeu o título, aqui, 1854. Até então ele era o nosso Irineu e agora ele passou a ser o Barão de Mauá mesmo, 1854. A gente observa que todas as iniciativas privadas dele são focadas, são voltadas para o desenvolvimento do Brasil. Tá? Não é só aquele ideal capitalista de acúmulo de riqueza na mão, na mão de uma pessoa só. Ele realmente preza pelo desenvolvimento do Brasil. Tanto que isso aqui que a gente está falando, ele investiu muito nas ferrovias, tá? Deixando bem claro, muito nas ferrovias. Mas para quê? Por que ele queria colocar tanta ferrovia no Brasil? Justamente para escoar a produção de café. Então veja bem, o Brasil ele continuava sendo um grande exportador de café. O Barão de Mauá ele foi um cara que deu uma solução prática para isso. Não, vou colocar uma ferrovia que vai ligar a região sudeste, né, as regiões mais rurais, mais internas de São Paulo e Minas Gerais, para as cidades portuárias, para escoar esse café. A demanda de café nesse momento da história aqui, meados do século XIX, ela estava muito grande, tá? Principalmente consumidores ingleses, né? Dentro desse contexto do capitalismo crescente aqui, porque o inglês estava muito acostumado com o chá, por exemplo. A gente tem muito esse estereótipo do inglês tomando chá. Só que agora eles passaram a precisar de uma bebida estimulante, né? Voltada para essa coisa produtiva, né? Não, tem que ficar acordado para produzir muito, então eles passaram a consumir muito café. O americano, que também é um grande importador do café do Brasil, também importava bastante, porque desde o século XVIII lá eles tiveram a Revolução de Boston, lá, a festa de Boston em 1773. Eles ainda eram colônia da Inglaterra e estavam chateados lá com a taxação da Inglaterra, tinha que comprar o chá deles, falavam, não quer chá, porra nenhuma. E aí eles jogam um monte de caixa de chá em Boston e passam a consumir muito café. O consumo do café pelo americano é não só uma necessidade produtiva, mas também uma coisa simbólica contra a colonização inglesa. Então, só para ressaltar que é cultural, né? Então, o Brasil estava muito bem inserido. É até por isso que a gente chegou aí ao número de 43, que eu falei no início aí, 43% das exportações brasileiras sendo do café. E tem os tratamentos de beleza lá na Europa que faziam um sucesso à base de café. O pessoal curtia entrar numa banheira de café. Olha só. Eu acho que eu faço consumo. Ideia. Eu acho que eu faço consumo quase de uma banheira de café por dia. Mas o pessoal lá, eles curtiam. Mas o café pelo menos serve pra isso, né? Você tá bebendo, o negócio é uma bebida. Agora, sempre tem um rico pra desvirtuar a utilidade da coisa, né? Tomar banho de café. Assim, o pessoal da educação sem café. Cara, também tem o que a gente não falou ainda, né? A vida política. Sim. Mesmo. Uhum. Ele que foi deputado pelo Rio Grande do Sul em vários mandatos diferentes, inclusive, né? Ele foi eleito pelo Partido Liberal, né? Mas
ele tinha uma boa comunicação, até ele tinha grandes contatos, né, e se dava bem com muita gente até do Partido dos Conservadores. Só que, como eu estava falando antes, né, essas políticas dele, principalmente até políticas internacionais ali, né, com o pessoal ali da fronteira, né, principalmente no Uruguai e tal, e as ideias dele com relação à Guerra do Paraguai e a situação da Cisplatina, fizeram com que ele ficasse meio impopular no meio desses grandes produtores. Né? Por mais que, de certa forma, como o Bruno estava falando, as ferrovias e tal tinham sido feitas para facilitar o escoamento de produções, não só isso, mas até a fundição dele também tinha como objetivo facilitar, né, tanto a industrialização no Brasil, como até a produção mesmo de gêneros aqui no Brasil. Né? Mas mesmo assim, esse cara, ele apoiava alguns ideais que eram muito contrários a esses grandes proprietários de terra, principalmente, né, porque o pessoal usava muito o trabalho escravo, o pessoal era muito a favor de conquistas desses territórios ali, né, que o Brasil poderia adquirir com esses conflitos aí, dos quais ele era contra, né? E também, cara, tem a questão que a gente falou lá atrás, dele ter vamos dizer, se aproveitado muito dessa situação política do Brasil e da Inglaterra com relação ao comércio de escravos também, né? Porque a gente falou aqui já que eu citei a Lei Eusébio de Queiroz e tal, e esse é um nome muito famoso, né? Eu acho que todo mundo já ouviu, por mais que não lembre exatamente dos detalhes. Eu até queria que vocês aí pudessem entrar nesses detalhes aí, se vocês puderem. Mas a Lei Eusébio de Queiroz, diferente do que muitas pessoas podem imaginar, que tenha sido um império meio que se abrindo e se preparando para uma transição onde acabaria com a escravidão, na verdade foi imposta, né? Foi uma resposta a uma imposição inglesa, né? Nesse período ali entre 40 e 50, inclusive através de uma lei inglesa chamada Lei Bill Aberdeen. Eu sei que estou voltando um pouquinho antes, Não, mas isso é importante. Aqui, isso tem um ponto... Isso é importante e tem tudo a ver com ele nesse período, porque isso é uma sucessão de eventos aí que eu acho bem interessante, né? A gente falou das tarifas, né, dos produtos ingleses, que era de 15, né? Depois foi branco. De 30 a 60 com a tarifa Alves Branco, né? Isso aí, em resposta a isso, os ingleses falam assim, então esse teu tráfico negreiro aí vai mixar, meu irmão, vai acabar essa porra. Aí eles fizeram a lei Bill Aberdeen, que autorizava a marinha inglesa a perseguir os navios negreiros, para impedir o tráfico, né? O tráfico de pessoas escravizadas vindas da África. Com isso, o imperador ele se sentiu obrigado a assinar a Lei Eusébio de Queiroz, né? Acabando, em teoria, acabando com o tráfico. Não acabando com a escravidão, mas acabando com o tráfico. Então, assim, você vê que esses grandes produtores, aí, grandes donos de terra, né, de latifúndios, que dependiam muito desse trabalho... Dependiam não, né? Eles utilizavam, né, muito desse trabalho. Na cabeça dele eles dependiam, né? Exatamente. Eles utilizavam muito esse trabalho escravizado, eles começam a se sentir prejudicados, né, por essas novas leis, consideradas liberais, né, que o barão apoiava totalmente. Além do fato dele ser um cara, um industrial, um cara voltado para a industrialização do país, né, que tinha influência desses mesmos ingleses que, em teoria, estavam prejudicando esses grandes proprietários de terra. Então, assim, ele era um cara mal visto pelo agro, vamos dizer assim, né? Pela essa bancada agro aí que existe desde o Império, né? Até hoje não mudou tanto, né? Vamos dizer assim.
essa sucessão de eventos ela é realmente muito importante. A Lei Alves Branco ela foi de 1844, tá? Então prejudicou lá a Inglaterra. Aí, como você falou, ela lança uma resposta, a Lei Bill Aberdeen, de 1845, acaba com a escravidão, acaba com o tráfico de escravos. E aí a gente percebe que, na verdade, esses grandes proprietários de escravos e de terras, eles ficam desesperados. Não, desculpa te interromper, cara, mas achei interessante isso que você falou. A Lei Bill Aberdeen acaba com o tráfico de escravos. E assim, parece meio tosco, mas é basicamente isso. Tipo, a Inglaterra fala assim, não, acaba com o tráfico do Brasil. Tipo, a Inglaterra decidiu uma parada pelo Brasil, aí o imperador, o Dom Pedro II, como não tinha muito o que fazer, ele fala assim, então realmente não tem não. Mas, meu irmão, Eusébio de Queiroz foi só um textinho que ele assinou ali, tipo, pra não sair perdendo, tipo, pra dizer, não, já tinha acabado o tráfico. Sim. Porque eles não tinham como lutar contra os ingleses por causa disso. Então ele lei pra inglês foi o tipo assim, não queria mesmo, entendeu? Mas foi tipo assim, a gente não vai conseguir mais, entendeu? Por causa dos ingleses. Mas, quer saber? Eu vou assinar aqui dizendo que acabou o tráfico. Que eles já não conseguiam fazer. E esse período entre a Lei Aberdeen, Bill Aberdeen e a Lei Eusébio de Queiroz, esse período de 5 anos, na verdade, teve um aumento no tráfico de escravos. Por quê? Porque esses proprietários de terra aí, donos de escravos, produtores com a mão de obra escrava, eles ficam desesperados, eles estão vendo lá na frente o que vai acontecer, eles já se tocaram. Então, na verdade, rola um tráfico ainda clandestino nesse período, né? Se liga só, no ano de 1846, a entrada de escravos no Brasil saltou de 20 para 50 mil. Em 1847 para 56 mil. E em 1848 para 60 mil. Tá? Os caras fizeram estoque de gente. É até pesado falar isso. Os caras realmente fizeram estoque de gente que na cabeça deles, dessa época, era um produto que eram os escravizados. Aí quando tem a Lei Eusébio de Queiroz, que é a famosa lei para inglês ver, entra o nosso Barão de Mauá de novo. Por quê? Ele percebe que com a proibição do tráfico, agora para valer, agora a coroa, o governo brasileiro passa a impedir. Antes ele só falou, não, vocês botaram a lei aí, mas vocês fiscalizam a lei de vocês. A partir da Lei Eusébio de Queiroz, que é uma lei brasileira de 1850, o governo ele tem que passar a fiscalizar. Então realmente ali suspende-se, claro que existe clandestinidade, mas suspende-se de um modo geral o tráfico de escravos. E aí, o nosso Irineu Evangelista, ele está novamente muito bem posicionado. Por quê? O Brasil tinha uma alta demanda de café, como a gente deixou bem claro aqui, mas nem tudo eram flores para o Barão de Mauá. Tá? Ele tinha algumas dificuldades em conseguir financiamentos, principalmente dos bancos ingleses, que eram os bancos mais fortes do mundo nessa época. Os banqueiros, os investidores, eles queriam garantias. Até hoje, se você for aí na Caixa Econômica fazer um empréstimo, eles vão perguntar com que você trabalha, qual é a sua renda, qual é o seu patrimônio, para te oferecer, para te dizer se pode dar esse empréstimo ou não. Nessa época era a mesma coisa, só que a nível nacional, a nível entre países. Tá? E os ingleses, os banqueiros ingleses, não enxergavam no Brasil ainda essa segurança financeira. Tá? Então ele tinha essa dificuldade. E aí qual foi a solução que ele deu, o nosso Barão de Mauá? Se eu não consigo, falando como se eu fosse o Barão de Mauá, se eu não consigo um financiamento de um banco para as minhas empresas industriais, eu vou abrir o meu banco, parceiro. Eu vou abrir o meu banco. E ele percebeu que com o fim do tráfico de escravos, existia um capital que antes era movimentado, em larga escala, com a compra e venda de escravos. Esse capital agora estava no limbo. Entrava muito bem nesse mercado bancário do Brasil, inaugurando aí essa parte bancária. Então a gente teve o Irineu comerciante, que passa a ser o Barão de Mauá industrial, e agora passa a ser o Barão de Mauá banqueiro. Ele funda o próprio banco, que é como a gente falou aí, a partir de 1851 ele administra, recria o segundo Banco do Brasil. Essa história é complexa, não é o Banco do Brasil como a gente conhece hoje em dia, tá? Esse era um banco dele, em 1851, que ele usa justamente para financiar essas empreitadas, essas iniciativas privadas dele de desenvolvimento do Brasil. Pô, esse lance dos bancos é interessante, né, cara?
Não, pra caramba, pra caramba. Tipo assim, o cara não consegue. Não, eu não consigo empréstimo, então eu vou fazer o meu banco pra me emprestar, pô. Isso. O cara é um gênio, tá ligado? E se a gente pensar como é que funciona a sociedade anônima hoje, que um grupo de investidores anônimos pode comprar títulos de uma determinada empresa para investir nessa empresa, né? Isso não existia lá no século XIX com o Barão de Mauá. Não no Brasil, né? Talvez existisse lá na Europa. E aí, a ideia dele foi essa. Sim, na Inglaterra já existia. Pois é, ter um banco que congregasse ali dinheiro de pessoas, né, que guardasse, fizesse render dinheiro de pessoas, de investidores, e ele usava o dinheiro do banco para financiar os próprios investimentos que ele criava, que ele idealizava. O problema desses bancos aí do Mauá era quando havia uma corrida para retirada de dinheiro. E aí o banco não tinha como devolver esse dinheiro aos seus investidores, porque estava tudo investido nas empresas, né? Por alguns dos problemas que ele teve aí nessa estratégia dele em relação aos bancos como financiadores dos investimentos. Nesse momento aqui, essa galera aí da elite agrária, que a gente gosta tanto de criticar, novamente vem com esse discurso querendo prejudicar o Barão de Mauá. Aí escuta essa, é muito curioso. O argumento que a elite agrária, o argumento que os escravagistas vão utilizar contra essa ideia de banco, de ideia de financiamento do banco do Barão de Mauá, é dizendo para o imperador que se ele permitir esse tipo de coisa, se você permitir um banco de iniciativa privada no Brasil, vai acontecer um monopólio do setor bancário na mão de uma única pessoa. Reparem bem. Olha, eu vou descrever essa hipocrisia para vocês. Eu vou descrever essa hipocrisia. O antimonopólio ela é uma ideia muito liberal, economicamente falando, né? Pô, dinheiro dividido entre todo mundo, tal, show de bola. O liberalismo ele pressupõe a liberdade de comércio, então é mais justo para todo mundo. Daí vem um monte de gente que tem o poder do Brasil, vem essa elite que escraviza pessoas para falar que não, olha só, não pode ter banco não, porque isso vai ser um monopólio. Porra, os caras que são um monopólio desde o século XVII vêm falar que não pode fundar banco de iniciativa privada no Brasil, porque senão vai ter um monopólio. Porra, hipocrisia desde o Brasil Império aí para vocês. E o problema é que o nosso imperador Dom Pedro II, ele sofreu muita pressão dessa elite agrária e, de certa forma, ele corrobora com essa ideia deles. A gente observa isso numa sessão legislativa de 1853, em que o Dom Pedro ele faz a seguinte citação. Eu vou ler aqui para vocês, eu peguei no site do Senado Federal, tá? Então um documento assim, bem embasado, que é da fala dele nessa sessão legislativa. De acordo com documentos históricos hoje guardados no arquivo do Senado em Brasília, Dom Pedro discursou: Augustos e digníssimos representantes da nação, recomendo-vos a criação de um banco solidamente constituído que dê atividade e expansão às operações do comércio e da indústria, nas circunstâncias em que felizmente já nos achamos. Semelhante instituição é um elemento dispensável de nossa organização econômica. O pedido de imperador foi uma ordem. Em questão de semanas, o Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram o projeto de lei redigido pelo governo. Em 5 de julho, Dom Pedro assinou a lei bancária. O que isso aqui quer dizer? Em 1853, Dom Pedro, sob a influência, sob a pressão da elite agrária, ele cria agora um banco, que agora é o Banco do Brasil, que a gente realmente conhece até hoje, que pertence ao governo, para fazer frente à iniciativa privada do Banco de Mauá. Tá? E aí a gente pode até pensar, isso pode dividir opiniões. Poxa, mas é justo, porque aí ao invés de você ter um banco centrado numa pessoa só, agora você tem pelo menos 2 bancos que podem competir. Ok. No liberalismo econômico falando, tá bonito. Mas o resultado disso foi que aconteceu um monopólio, de fato. Só que o monopólio não era do Banco de Mauá, era do Banco do Brasil, que pertencia ao governo. Tanto isso é tão forte, o monopólio do Banco do Brasil, que eles fizeram um acordo. O Barão de Mauá teve que fazer um acordo e ele fundiu o banco dele ao Banco do Brasil. Ou seja, o tal do monopólio lá, que a elite agrária estava falando que ia acontecer, aconteceu. Mas aconteceu em favor deles.
não a favor do Mauá. Olha que cenário muito louco. Então Dom Pedro teve essa participação muito forte aí na vida e nas decisões do Barão de Mauá. É braba a história, né? E até para isso. É muito doido, cara. É bem complexo, é um assunto muito extenso, tá? Poxa, a galera tiver mais curiosidade, tem muita coisa interessante aqui a vida de Mauá. Ele é uma figura importantíssima no Segundo Reinado. Eu acho que ele é até mais importante do que o próprio imperador Dom Pedro II, né? E não à toa. Vamos com calma! Não vamos com calma nada, rapaz. O cara era. Hoje eu tô time Barão de Mauá. Realmente ele tem uma história muito interessante. E até para isso, até para essa fusão aí do banco, ele achou uma nova solução. Né? Em 1852, né, ou seja, 2 anos depois dessa fusão, dessa treta toda aí, ele junto com 182 investidores, né, alguns estrangeiros inclusive, ele funda um outro banco, quebrando esse monopólio do Banco do Brasil. Esse banco finalmente é chamado de Mauá MacGregor & Company, instituição financeira. E esse banco aqui, já essa criação dele, contou com várias filiais, né? Tinha em várias capitais do Brasil, tinha em Londres, tinha em Paris, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. Montevidéu eu ressalto aqui, boto um sublinhado, um negrito, porque mais pra frente a gente vai entender o porquê que isso foi muito importante. Né? O auge dele, do Barão de Mauá, foi justamente nesse período que a gente englobou até agora, né? De 1855, quando ele começou com as fundições dele, com os estaleiros, né? O urineu industrial e chegando até aqui 1867. Cara, eu só queria pontuar umas coisas aqui. À vontade. Que a gente tá falando de várias coisas assim meio que fora de ordem, né? Eu só queria listar aqui então os investimentos, né, que ele realizou utilizando justamente esse capital do banco, né? Ele como banqueiro, o que ele financiou, né? Então, a gente teve, como a gente já estava falando aqui, a gente teve o projeto de iluminação a gás da cidade do Rio de Janeiro, que até então usava o que eles chamavam de óleo de peixe, né, que na verdade era óleo de baleia, né, que a gente sabe que não são peixes, né, mas era chamado assim. Tem que deixar claro. Não é porque tá no mar que é peixe. A organização da Companhia de Navegação do Amazonas, tá? Então, com embarcações de vapor fabricadas lá em Niterói, né, em Ponta da Areia, né, como a gente já tinha falado, que era uma tecnologia até então, né, que não existia aqui no Brasil antes dele. Tá? Construção do trecho de 14 quilômetros de linha férrea, né, entre o Porto de Mauá, né, na Baía de Guanabara, até a estação de Fragoso, lá na Serra da Estrela, em Petrópolis, né? Que também era um trecho importantíssimo, inclusive para a família imperial, né? Como a gente já tinha falado aqui. Ele estabeleceu também uma companhia de bondes puxados por burros na cidade do Rio de Janeiro. Engraçado, mas eram uns bondinhos ali puxados por burros, né? Ele teve uma participação ali como acionista no empreendimento chamado no empreendimento da Recife e São Francisco Railway Company, né, que foi a segunda, né, do Brasil, ali que era destinada a escoar a safra de açúcar, né, da região. Ele também foi acionista da ferrovia de Dom Pedro II, né? Então a gente vê que até em vários empreendimentos do governo, ele é acionista e ele ajuda muito, né? O governo também com a estrada de ferro central do Brasil, né? Ele também apoiou. A participação como empreendedor da São Paulo Railway, ou seja, que era a estrada de ferro Santos Jundiaí. Então você vê, cara, que ele apoiou o Brasil quase em toda a sua extensão, em vários setores diferentes, né? Inclusive apoiando o próprio governo. Então você vê, cara, que assim, eu costumo dizer que ninguém na história é bonzinho, né? Lógico que tinha um interesse próprio na parada, mas assim, ele realmente aparenta ser um cara que estava preocupado em desenvolver mesmo o país, né? Porque ele podia muito bem ter saído do país, fazer e ter feito vários investimentos que talvez fossem até mais lucrativos para ele lá fora,
ou investir somente em si próprio, mas você vê que existe uma preocupação mesmo em desenvolver o país como um todo. Pô, a trajetória do Barão de Mauá, ela é marcada por sucessos, mas ela também é marcada por muitos fracassos. E eu acho que o mais emblemático deles, e eu acho que é uma história engraçada da gente comentar, é a Montesaurus Brazilian Gold Mining Company, que foi ali um empreendimento de mineração com parceria com investidores ingleses que tinha por objetivo explorar a extração de ouro no Brasil. E tem um episódio dos Simpsons que parece muito essa história. Os técnicos foram lá, fizeram um estudo ali da região lá da mina e disseram que tem ouro pra caramba. E aí o Mauá conseguiu investimento lá dos ingleses, um contrato arriscado pra caramba, que se o negócio não fosse pra frente ele ia ter que saldar os contratos. E aí quando foram lá extrair o ouro não tinha nada, parceiro, a mina já tava exaurida. E aí ele se lascou pra caramba nisso aí. O risco sempre existe, né? Isso aí aconteceu entre meados dos anos 50 e início dos anos 1860. Isso ainda estava no auge, né? Ele tinha como se recuperar. Até porque é nesse momento aí, inclusive, que eu tinha falado que ele tinha mais dinheiro que a coroa, até. Porque em 1867, né, que foi o ápice ali dele, ele chegou a atingir um valor de 115 mil contos de réis em ativos, né? E o orçamento da coroa no mesmo ano foi 97 mil contos de réis. Então ele literalmente, nesse ano, ele foi mais rico que o país, que o império, né? Assim, isso aí, a fortuna dele seria equivalente a uns 60 bilhões de dólares. Nem reais, dólares. Eu queria juntar duas coisas que vocês falaram aí agora. O Raul falou de risco do empreendimento, né? Compraram lá a mina, deram um jeito, quando foram cavar não tinha ouro nenhum. E o Felipe Sampaio falou dessa questão da parceria com o governo, né? O governo brasileiro, o governo imperial, era o maior cliente do Barão de Mauá, né? Os serviços que ele prestava, tudo era para desenvolver a cidade do Rio de Janeiro, como a gente falou. Tudo não, assim, boa parte, né? Desenvolver a capital, desenvolver as ferrovias, tudo uma coisa muito voltada para realmente o desenvolvimento interno. E aí eu queria falar o maior risco que tem no empreendedorismo, que o Raul já mencionou aí. O maior, na verdade, juntando essas duas coisas que vocês falaram aí, o maior risco do empreendedorismo é ter como cliente principal justamente o governo. Porque na hora que dele te contratar, ele é dragão, mas na hora de te pagar, ele é um gatinho. E foi justamente isso que fizeram com o Barão de Mauá, tá? O governo de Dom Pedro, ele começou a ter um processo de decadência também, tá? Por diversos motivos políticos e econômicos que vão culminar lá na frente com a proclamação da República, mas que eu não vou falar aqui agora. Mas o fato é que o governo também não estava muito bem das pernas. E aí, o governo contrata o Barão de Mauá para construir um cabo submarino de telégrafo que ligava o Brasil e a Europa. E o Barão de Mauá, comprometido com os seus contratos, ele desenvolve, constrói, cria essa linha de telégrafo, só que ele não obtém lucro nenhum. Tá? Ele não tem lucro nenhum justamente porque o governo teve dificuldades em pagar esse empreendimento dele. Mas, olha só que bacana, para dar uma contrapartida, o imperador Dom Pedro eleva ele de barão, né? Agora dá o título para ele de Visconde de Mauá. Então olha só, dinheiro para te pagar eu não tenho, mas eu tenho esse papel aqui, bonito, aqui ó, folha couché, bonito, a letra bonita desenhada que fala que você é Visconde. Então, porra, toma aí. Então, só para ressaltar, o governo é difícil na hora de pagar. Isso aí é interessante, cara, até que a gente não tinha comentado, né? Mas normalmente, até o próprio título de barão, né? Ele significa alguém que é teoricamente um nobre, mas que não veio da nobreza, né? Então, os barões, assim, ou pelo menos a sua maioria, né? Quando você estiver lendo, estiver vendo alguma coisa sobre um barão, significa justamente isso. O cara, na verdade, ele não era um nobre, ele era um burguês, né? E ele compra o respeito dele através desse título. Então, o próprio, tanto o título de barão quanto depois de visconde, né?
ressaltam assim uma importância muito grande de alguém que não teve essa importância recebida no nascimento. Pô, cara, e fazendo aí uma análise histórica desses títulos de nobreza, com a queda do absolutismo lá na Europa, a nobreza ela já não faz nem mais sentido. Você conceder para alguém um título de visconde, pô, isso não vale quase nada, ainda mais aqui na América do Sul. Ele podia pegar esse título e limpar o bumbum, cara, que não valia nada mais. O Visconde de Mauá agora, inicialmente Barão e agora Visconde, ele tem uma frase que entrou para a história, uma frase muito interessante, que diz o seguinte, abre aspas, o melhor programa econômico de governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, poupam, empregam, trabalham e consomem, fecha aspas. Isso aqui está muito vinculado àquela ideia da mão invisível, né? Pregada pelo Adam Smith. Existe a economia, o mercado e existe o governo. E quanto menos o governo interferir na economia, mais ela flui livremente, mais você tem o liberalismo econômico no seu Teoria, país. né? Teoria. Mas assim, traduzindo de uma forma mais fácil, pô, cara, se não for ajudar, pelo menos não atrapalha. Pelo menos não atrapalha. E aí, olha só que coisa que o governo imperial era bom de fazer, era se meter na economia. Tá? Era atrapalhar. Era atrapalhar. Em 1875, o Brasil passa por uma crise financeira. Tá? Essa crise tem vários pontos aqui, mas eu vou simplificar ela. Foi marcada muito por conta de déficits nas finanças públicas do Império, principalmente com empréstimos e dívidas relacionadas à Inglaterra. E aí, a coroa, no auge de sua sabedoria política e econômica, o que ela faz? Vamos aprovar uma nova lei para melhorar nossa situação. E aí ela aprova leis que diminuem os impostos sobre produtos industriais ingleses. Tá? Então observem bem, ao longo da história a gente vê, aumenta imposto, abaixa imposto, aumenta imposto, abaixa imposto. Isso é totalmente o contrário a essas ideias do liberalismo econômico do Adam Smith e, como a gente está vendo, com frequência dá errado, né? Então essas leis chamadas Leis Silva-Ferraz impactaram diretamente nas empresas do Barão de Mauá. Agora Visconde, né, que a gente falou. Ele tinha a sua fundição, ele tinha o seu estaleiro. Então agora, com a intenção de minimizar a dívida, eles diminuem os impostos para aumentar o consumo, né? Você diminui o imposto, aumenta o consumo e com isso você consegue saldar a sua dívida com a Inglaterra. Só que a ideia de Barão de Mauá, do Visconde, era justamente o oposto, né? Ele produzia internamente e aí você começa a ter a partir, como a gente falou, o auge dele foi até 1867, 1875 você tem o auge dessa crise financeira do Brasil que vai impactar diretamente. A gente já mencionou que ele tinha aí uma rivalidade muito grande com as elites agrárias, que culminaram possivelmente aí pelo incêndio lá do seu estaleiro, como a gente já mencionou, né, sob suspeita criminosa aí. Tem até um descarrilhamento de trem, que também se suspeita de sabotagem. Nesse período aqui, que se diminuem as taxas de importação inglesas, entram empresas ferroviárias inglesas que fazem justamente rivalidade, fazem a concorrência com as empresas do Barão de Mauá, né? Inclusive, com a anuência do imperador, ele contrata duas empresas para o mesmo serviço e elas correm paralelas. É o caso da ferrovia Santos-Jundiaí, tá? Que o Barão de Mauá estava construindo e ele contrata ao mesmo tempo uma empresa inglesa para a construção dela, né? A situação lá do Banco de Mauá que eu mencionei, que ele tinha uma filial em Montevidéu, por que eu pontuei isso aí? Ele tinha filiais do seu banco em vários locais e Uruguai era um deles. E como forma de pagamento para os seus empréstimos, para os seus desenvolvimentos no país ali, ele recebia como pagamento algumas terras no Uruguai. Em 1869, ocorre uma mudança política no Uruguai lá, que eu não vou esmiuçar, não vem ao caso, mas um novo chefe de governo lá vem com uma ideia protecionista, nacionalista, e eles querem se livrar dos bancos estrangeiros. Bancos esses que incluem o Banco de Mauá. Então os acionistas uruguaios correm para o banco para sacar o seu dinheiro, né? O Raul comentou aí, porra, nessa época o banco era diferente de hoje em dia. A especulação era diferente. Se todo mundo corresse para o banco para sacar o dinheiro, se cada um corresse para o banco para sacar seus R$1.000 ali, hipoteticamente, o banco, na verdade, não tinha aquele montante para dividir para a galera. E mesmo que tivesse, ele ia falir. E é exatamente o que acontece com o Banco de Mauá. Ele entra em falência lá na cidade de Montevidéu
e isso gera uma perda de credibilidade muito grande, inclusive nas cidades em que ele tem filial aqui no Brasil. Tá? Então muitos acionistas começam a tirar o seu dinheiro do banco de Mauá, né? Nesse momento aqui, o Visconde de Mauá recorre ao Banco do Brasil, tá? Aquele que pertence ao governo, para fazer empréstimos, justamente para, tipo assim, ter um respiro, né? Para ele não declarar falência, ele quer pedir empréstimo para o Banco do Brasil, e o imperador Dom Pedro II não autoriza, tá? Isso é muito importante, ele não autoriza. Importante ele chega ao destacar ápice, a babaquice. um cara que ajudou tanto o Brasil, o desenvolvimento do Brasil. Mas enfim, isso aí a gente deixa lá para conclusão, para esculachar eles aqui. Mas chega ao ápice de que o Visconde de Mauá ele pede uma moratória. O que é uma moratória? É adiar as dívidas com seus credores, né? Com 30 credores que ele tinha do banco dele. E 2 anos depois, ele não consegue saldar essas dívidas e ele fecha a empresa Ponta de Areia, lá o estaleiro de Mauá. E 1 ano depois, em 1879, ele de fato declara falência. Importante ressaltar que o Barão de Mauá ele não morreu pobre, tá? Depois disso ele ainda tem vai para uma outra vertente, se envolve em outras coisas. O cara que é empreendedor ele sempre dá um jeito, tá? Mas para o nosso contexto aqui, é importante que em 1879 ele declara falência e sua participação no desenvolvimento do Brasil. Não, e só destacar também que um pouco antes disso, cara, enquanto estava acontecendo, né, essas falências aí, essas tentativas de vender os ativos para pagar as dívidas e tal, que vale pontuar que ele pagou tudo, né? Sim. Diferente do que a maioria dos empresários faria, né, nessa situação, mas ele também teve que renunciar a um mandato de deputado dele, tá? Então, assim, o pessoal que estava confabulando ali, que estava contra ele, né, eles conseguiram um pacote completo, né? Eles faliram os empreendimentos dele e também acabaram com a influência política que ele tinha. Tem um aspecto mais sutil que a gente notou, é que o comércio de vidas africanas escravizadas gerava muita grana. Antes da proibição desse comércio, gerava grana pra caramba. Se proibiu, mas o contrabando, digamos assim, que sempre existiu, continuou existindo até lá quase a época do fim da escravidão. E também ocorreu um certo comércio interno de regiões do Nordeste que vendiam escravizados para as regiões do Sudeste. Então, esses inimigos do Mauá também vinham do comércio de vidas africanas, no sentido de que era um comércio extremamente lucrativo e que ele representava uma bandeira contra esse comércio. Também foi um outro tipo de inimigo que ele foi ajuntando aí na sua trajetória. Ele tinha muitos inimigos, ele faleceu 1 mês antes da proclamação da República, então assim, ele não viu se consolidar todos os seus ideais abolicionistas e liberalistas, mas ele realmente teve uma participação muito importante no segundo reinado aí do nosso Brasil Império. Mas e agora, meu amigo Bruno Campos, na sua opinião, o imperador do Brasil faliu o Barão de Mauá? Meu amigo Felipe Sampaio, meu amigo Raul Trindade, hoje a gente voltou lá no Brasil Império, mostrou como que a gente tinha a nossa política, a nossa economia, a gente mostrou onde que nasceu, como se consolidou no comércio, na indústria e no setor bancário, esse homem chamado Irineu Evangelista de Souza, nosso Barão de Mauá, depois Visconde de Mauá, esse cara, essa figura tão importante historicamente para o nosso Brasil. E antes de responder se foi o imperador que faliu ele ou não, eu queria pontuar uma coisa aqui, que é a participação da elite agrária, a elite escravocrata do nosso país. Eu queria ressaltar essa participação ao longo da história, né? A gente vem quase sempre com essa ideia de que eles são uma coisa à parte, de que eles são uma coisa a ser combatida, mas na verdade são eles que mandam há bastante tempo na história do nosso país, infelizmente, tá? Desde o nosso Brasil colônia, com a ideia de exploração de commodities aqui, vamos trazer gente para trabalhar escravizado, né? A gente tem isso muito forte no Brasil colônia, muito forte no Brasil Império,
A gente acha que isso vai acabar com o Brasil República, porque o ideal republicano ele é muito bonito, ele preza pela democracia e pela liberdade, mas o que a gente observa é que até 1930 a primeira república foi qual? Foi a República do Café com Leite, né? Em que se revezavam no poder quem? Intelectuais políticos? Não. Justamente ricos da elite agrária, né? Ora era um mineiro, ora era um paulista, mas todos dentro dessa bolha da elite agrária, tá? Então, na verdade, a minha resposta para se foi o imperador que faliu o Barão de Mauá, não. Não sozinho. Para mim, nesse ponto da história, a figura do imperador, o segundo império aqui, tá? A figura do imperador, ele já não é mais o cara que concentra o poder político em suas mãos. A gente tinha isso com Dom Pedro I no início do seu governo. Quando ele mandava e desmandava, e tinha amante e não tinha amante, você até observa aquela questão do poder moderador, o imperador como o cara que realmente detém o poder, que fecha congresso, que muda ministro, que coloca a galera que está do lado dele para comandar. Já no Segundo Império a gente não vê isso. A gente vê o imperador apenas como uma figura fantoche, isso minha opinião, tá, pessoal? O imperador apenas como uma figura fantoche de quem realmente mandou no Brasil, que é a galera que detém o poder aquisitivo, que é essa elite agrária. Tá? Isso não acabou. Tá? O meu ponto conspiracionista de hoje é justamente esse. Isso ainda não acabou. Tem alguns autores que afirmam que essas elites mandam no Brasil até hoje. Tá? Apesar de todo o nosso histórico ter passado por ditadura, por diversos tipos de república, e a gente efetivamente viveu uma democracia, existe um autor chamado Ian Fitzgerald, que eu já citei ele aqui. Ele é autor de um livro chamado Estado Profundo. Inicialmente, se você ler esse livro, você pode achar que ele tem ideias conspiracionistas demais, até você ler a parte do livro que fala sobre o seu próprio país. Esse autor não é brasileiro, ele fala de vários países ali. O conceito de Estado Profundo é uma expressão usada para se referir a uma rede de elites políticas, econômicas e militares controladas por reptilianos. Quase, não é tão conspiracionista esse ponto aí, tá? Que exercem um poder real, muitas vezes oculto, tá? Que podem influenciar as políticas públicas e decisões governamentais sem a supervisão direta ou conhecimento da população geral. Ou seja, em muitos países do mundo, eu vou citar um exemplo aqui, Colômbia da década de 90. Quem que mandava na Colômbia na década de 90? Era o presidente eleito democraticamente? Ou eram os narcotraficantes que tinham mais dinheiro do que a própria política? Era o Wagner Moura. Wagner Moura, com certeza. Estão entendendo que mesmo que um país consolidado democraticamente, muitas vezes ele tem uma galera que obscuramente manda ali? Então esse era o caso do Brasil Segundo Império, que se perpetua muito provavelmente, muito possivelmente até hoje. Então não foi o imperador sozinho, ele foi somente uma marionete nas mãos dessa elite agrária que realmente detinha o poder aquisitivo e o poder político. E você, caro amigo Raul Trindade, você acha que o imperador faliu o Barão de Mauá? Pô, com certeza não. Sou terminantemente contra esse tipo de interpretação. Primeiro que o Dom Pedro II era um homem do seu tempo. Ele tinha consciência do lugar histórico dele e que ele representava uma reminiscência de um Estado absolutista que estava fadado a desaparecer. Ele mesmo soube muito bem, ora dar lugar aos conservadores, ora aos liberais. Há quem diga que ele era um imperador republicano, o que eu acho bem polêmico. Mas, falando do Barão de Mauá, ele teve vários problemas na sua estratégia empresarial, no sentido de que ele investiu em vários negócios que não tinham uma relação direta uns com os outros. Era uma diversificação que um tipo de investimento não apoiava o outro. O que, por exemplo, a fundição da criação de ferro e aço no Rio de Janeiro poderia ter a ver com a questão da iluminação a gás no Rio de Janeiro, sabe? Era uma diversificação em que não existia um tipo de sinergia entre os negócios que ele tinha. E, de fato, todos os negócios do Barão de Mauá, com algumas exceções, tinham como suporte o governo imperial.
se esse mesmo governo criava um ambiente econômico e político que impedia um liberalismo defendido aí pelo Barão de Mauá, foi esse mesmo governo que foi o principal mantenedor, o principal cliente do próprio Barão, responsável pelos seus lucros. Se não fosse essa atmosfera de clientelismo, de patrimonialismo do Segundo Reinado, o Barão de Mauá não teria conseguido se estabelecer como o empresário que ele foi. E a sua falência está sim relacionada a essa inimizade, a essa postura, esse pensamento contrário aos ideais liberais que ele defendia, mas está também em relação aos seus negócios fracassados, que lhe custaram muito dinheiro investido e que não tiveram retorno. Eu citei lá a questão da mina de ouro, teve também um negócio lá de diques flutuantes que não deu muito certo, o negócio lá do comércio de cabotagem, de navios a vapor lá no Amazonas, é meio complicado também. Na prática, os investimentos dele fracassaram em algum momento. Então, resumindo, eu acho que o Dom Pedro II não pode ser culpado aí pelo fim, pela queda do Barão de Mauá. Existem explicações muito mais complexas que têm a ver com toda a estrutura econômica e política do Brasil da época. E você, meu querido Felipe Sampaio, para você, foi o imperador do Brasil que faliu o Barão de Mauá? Diz aí pra gente. Cara, não diretamente. Não diretamente. Mas assim, eu vou começar falando, cara, que eu não gosto de nenhuma das interpretações exageradas do Dom Pedro II, né? Nem a interpretação de que ele era um Papai Noel, entendeu? Um cara super bonzinho. Infelizmente, ele não podia fazer muita coisa porque ele era pressionado. Não gosto dessa visão, entendeu? O pessoal confunde muitas coisas, fala muito, não, mas ele era muito inteligente, ele fazia traduções de livros, estudava sânscrito. Não me interessa. Ele é um cara nascido rico que teve acesso à educação, isso não quer dizer nada, né? Então, eu não gosto de ver ele como mocinho da história e nunca verei nenhum chefe de estado como mocinho, muito menos um monarca, né? Mas também eu acho muito errado essa visão de tipo, o Barão de Mauá deu uma pá pra ele e ele ficou bolado e jurou acabar com o Barão de Mauá. Não faz o menor sentido. Eu acredito, cara, que essa história específica, né, essa passagem aí da história onde aconteceu esse negócio da pá e tal, eu acho que tem muito mais a ver com o que quem estava assistindo pensou do que o próprio imperador, na real. Eu acredito que, sim, muitas pessoas que viram isso acontecer podem ter pensado, caraca, olha ali o que ele fez com o imperador ali, mano. Caraca, o imperador cavando igual um escravo. Eu acho que isso tava na mentalidade, tava na cabeça de quem tava vendo, na real. E isso até explica por que o cara, mesmo assim, ele recebeu o título de barão. E assim, a gente não pode ser leviano também e falar que, o Império tava contra o cara o tempo todo. Cara, o cara pode ser o cara mais rico do mundo. Se ele tá dentro do Império brasileiro e o Império tá contra ele não vai conseguir prosperar em nada, pô. Então ele ajudava-se o Império e ele recebia algumas coisas em troca, entendeu? Só que não necessariamente o que ele queria ou o que ele precisava. Até porque o imperador, ele tem que agradar todo mundo, cara. Principalmente essas grandes elites agrárias aí, né, que sustentavam o governo dele, né? Porque, cara, infelizmente, a própria proclamação da República tá aí para provar que essa história de que, o imperador foi escolhido por Deus pouco importa, entendeu? Então é só uma guerra de interesses ali e vai ficar no poder aquele que fizer mais ou que for mais interessante para essa elite. E acabou. E é isso. Então eu não acho que foi o imperador. Pode ter sido... Pode não, com certeza, né? Assim, uma falta de apoio estatal, né, atrapalhou muito ele, mas não necessariamente a figura do imperador.
Até porque, como a gente tá falando até agora, o imperador ele era muito manipulado, né, pelos interesses dessas elites. Não quer dizer que ele não tivesse vontade própria, mas assim, que eu quero dizer que é muito mais complexo do que isso. Então essa visão de rixa entre os dois, que o imperador não gostava dele... Não, cara, isso é totalmente irrelevante. Eu acho que a questão é muito mais complexa do que isso, né? E também, cara, assim, tem muitos fatores, né? A questão da tarifa do Silva Ferraz ali em 1860, né? Que a gente falou que de novo abaixou os impostos ali, né? Por produtos importados. Cara, isso não foi feito pra ferrar o Barão de Mauá, mano. Não foi feito pra isso, entendeu? Teve vários motivos. E isso foi uma das coisas que prejudicou e muito ele. Mas assim, tem até outras questões que estão até fora da nossa política nacional que também prejudicaram muito ele, né? Um exemplo é a crise internacional de 1875. Então, pô, isso aí tá relacionado, pra se ter noção, com revoltas lá nas Balcãs, entendeu? O Império Otomano. Tipo assim, o cara era tão rico, tão poderoso, que questões internacionais faziam variar essa fortuna dele, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito mais complexa do que isso. Então, não foi o imperador do Brasil que faliu o Barão de Mauá. Foi uma série de questões, mas, na minha opinião, principalmente foram os ideais dele, que iam de encontro a pessoas muito ricas e a elites, né, que dominavam a política da época. Mas e você que está ouvindo aí? Na sua opinião, foi o imperador do Brasil que faliu o Barão de Mauá? Fala pra gente. Campos, fala pra eles aí como é que eles podem falar com a gente. Pessoal, a gente quer começar 2025 com uma lista de sugestões. Opa! Então, para isso, entra lá no Instagram, @resenhaépica, e manda direct pra gente com assuntos que vocês querem que a gente fale aqui. Se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, deixa lá um comentário. Também não esquece de seguir e dar 5 estrelas. Se tiver no Deezer também, pode deixar um comentário. Curte, segue. E no Instagram, não esquece de se inscrever. E no YouTube, não esquece de se inscrever no canal. E pode deixar lá nos comentários também sugestões que você queira. Hoje o episódio foi uma sugestão de um grande amigo e queremos mais sugestões de ouvintes assim como você. E agora aquele momento que a gente lê os comentários deixados pelos nossos ouvintes. Vou ler aqui o deixado pela Thaís Marques. Ela disse o seguinte: opa, parabéns pelas conquistas de vocês, se referindo aí àquela postagem que nós fizemos em relação ao nosso desenvolvimento aí no ano de 2024. Fico feliz de acompanhar vocês desde o primeiro episódio. Vocês mandam bem demais no que fazem. Tanto que o Resenha Épica está no meu top 2 de podcasts mais ouvidos. Pô, a gente fica feliz demais com isso daí. Tá maluco. E olha que eu sou uma viciada em podcasts. E sou inscrita em exatos 87 podcasts diferentes. Muito legal. Agora mesmo, acabei de ouvir o episódio sobre o Opala. Quase pulei esse episódio por ser um assunto que não curto muito, mas ouvi porque trata-se do Resenha Épica, e não me arrependi porque curti demais todo o contexto histórico que vocês trouxeram. Vocês arrasam como sempre. Ah, pô, que legal mesmo, Thaís. Aquele abraço da equipe aqui do Resenha Épica, especificamente formada por mim, Bruno e Felipe. E tem aqui um comentário muito legal, simples, curto, mas grandioso, deixado ali pelo Pedal Realengo. Minha resenha preferida. É isso aí, obrigado, pessoal. Pessoal, é muito bom esse carinho de vocês, isso aquece o nosso coração e motiva a gente a continuar fazendo conteúdo aqui para vocês. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Abraço, pessoal, até a próxima. Valeu! Agora mesmo, acabei de ouvir o episódio sobre o Opala. Que, na minha opinião, é o nosso melhor episódio.